Já? Não... Então, aqui apareceu para mim que está gravando. Ótimo, começamos então a gravar. Boa noite, vamos começar nosso bate-papo, porque eu estou muito ansiosa, aos poucos as pessoas vão entrando. Esse é o nosso lugar de fala, é um espaço nosso de acolhimento para a gente conversar, bater um papo, trocar ideia mesmo de uma forma muito aberta, muito tranquila. Peguem suas bebidas, eu estou num chá, de verdade um chá, tá? Não é aquele fake da internet, né? Que só colocam, né, a tirinha aqui do chá, o meu é chá mesmo. Mas hoje o nosso lugar de fala, como a gente anunciou, é com a Ju Fratini. Como apresentar, né, essa mulher, assim, o currículo dela é maravilhoso, mas eu vou fazer aqui a minha leitura, até para não perder nada, sabe? Mas a gente trouxe para conversar com a gente sobre mulheres na liderança a Juliana Fratini, que é graduada em Sociologia e Política, pós-graduada em Globalização e Cultura pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, tem especialização em Políticas Públicas e Finanças pela Universidade de Chicago, é mestre e doutorando em Política pela PUC São Paulo. Ela atuou em mais de 30 campanhas políticas para o Senado, governos do Estado e Prefeitura. Ela atua como parceira de instituições que contribuem para o desenvolvimento da mulher na política institucional, como Elas no Poder e Delibera Brasil, e ela é organizadora de 2 livros chamado Campanhas Políticas nas Redes Sociais, como fazer comunicação digital com eficiência, e Princesas de Maquiavel por Mais Mulheres na Política, ambos da editora Matrix, que esse último livro é o que a gente vai ter a nossa temática aqui da conversa de hoje sobre mulheres na liderança. Ju, bem-vinda e muito obrigada por esse bate-papo com a gente. Vai ser incrível, estou muito ansiosa. Obrigada, Bia, que recepção boa. Que bom conhecer vocês, estou muito feliz aqui de estar com vocês. Queria contar até que anos atrás, acredito que, em 2008, eu trabalhava numa consultoria, eu acho que vocês devem conhecer, inclusive, a Tendências, faz muito tempo, né, já 2008, e quando eu saí de lá, o meu departamento ele foi reformulado, então o departamento de política ele deixou de existir e virou uma outra coisa naquela época, eu não sei nem como é que está agora, que já faz muito tempo, faz mais de 10 anos. Eu queria muito, muito, muito entrar na área de relações governamentais. E eu quase entrei. Acabou que não rolou, não deu. Assim, eu cheguei a fazer uma entrevista na Huawei na época, mas aí não deu. Eu fiquei era eu e uma outra moça, e aí, pela expertise da outra moça, no final das contas, deu para ela. Mas é isso, então, assim, é um trabalho maravilhoso que vocês fazem, eu acho que é muito estimulante, requer muitas habilidades, não só conhecimento técnico, mas habilidades emocionais, a maneira da gente lidar com diversas situações, e acredito que vocês ainda, sendo mulheres, devem passar por um monte de saias justas, né? Então, assim, vocês estão de parabéns, que eu acho o máximo, de verdade. Aliás, tem aquele filme lá, Armas na Mesa, vocês já viram? Já. Não é maravilhoso? Nossa, ela não é maravilhosa? Nossa, maravilhoso. Aliás, sabe quem trabalhava na Tendências, que eu acho que vocês conhecem? A Fabiane Santos. Fabiane Santos? Acho que é Santos, a Fabiane. A Fabi. Será? Eu não sei onde ela está agora. Mas, não enfim, sei. é do núcleo aí. Acho que a Suelma sabe quem é a Fabi. Ai, que legal. É um universo onde a gente acaba se conhecendo, e eu sempre falo assim, né? O Mulheres e Helgov, a associação surgiu com o intuito de encarreiramento feminino da mulher no ambiente profissional corporativo.
Só que assim, a gente tem várias questões de gênero que perpassam as nossas discussões e que para que a gente possa discutir, a gente precisa ter mais mulheres na política, né? Como representantes. Então, eu acho que o seu viés, né, do livro, né, de Princesas de Maquiavel é muito legal, porque a gente pode aplicar nos dois lados. Mas antes de começar a falar do livro, eu queria, assim, entender um pouquinho da sua... A gente já falou um pouquinho sobre a sua trajetória, mas ouvir de você, na sua trajetória, o que te levou escrever, né, trabalhar nesses dois livros, com essas duas temáticas, principalmente no Princesas de Maquiavel. Então, eu estava contando aqui essa situação das relações governamentais, né? E aí que depois desembocou que eu comecei a fazer campanha política e daí foi. Mas eu sempre gostei muito de escrever, de fazer análise, de escrever, até por isso acabei indo trabalhar na Tendências. Escrever para mim sempre foi uma coisa muito natural, muito fácil, muito natural. Gostava de escrever quando eu era criança, artigo que eu mandava para jornaizinhos de bairro, sabe? Jornaizinhos de bairro. Depois, o meu primeiro emprego numa empresa, de fato, foi numa assessoria de comunicação, foi uma assessoria de imprensa. Cheguei lá muito nova, acho que uns 16 anos, mais ou menos. Não tinha nem saído da escola, estava no ensino médio, era assim, era aquela coisa de pegar o ônibus pegar outro para chegar, porque não dava o primeiro, e estudar à noite. Não que precisasse, entendeu? Assim, economicamente falando, de fato, para a família, essa coisa toda, mas porque era muito legal, dava vazão para a criatividade, para conhecer o universo da comunicação. Então, eu acho que começa aí, escrevendo sobre produtos, né, num primeiro momento, a partir da assessoria de imprensa, sobre serviços, e aí, jornal, assessoria de imprensa, você tem que sempre utilizar uma linguagem muito fácil, né, uma linguagem que ela seja palatável para as pessoas, né, comuns. Então, você não pode ficar na linguagem academicista, né? E, para falar a verdade, me aborrece demais a linguagem academicista. Me aborrece porque ela limita muito o público que pode ter acesso a um conteúdo bacana. Ou a gente torna o conhecimento acessível e faz dele algo legal, interativo, ou a gente vai usar uma linguagem muito rebuscada somente para pares e reproduzir uma lógica elitista, né, do conhecimento. Reduzir muito as chances de outras pessoas terem acesso. Então, essas duas obras, elas têm esse linguajar mais fácil, né? A primeira, eu optei por chamar profissionais do ambiente digital, então, chamei diversos e diferentes marqueteiros do digital. Então, tem marqueteiro que fazia PSD, que fazia MDB, que fez o Temer, né? O Elcinho Moco. Deixa eu ver se eu tenho o livro. Meninas, pega o livro para mim aqui das campanhas, por favor. Obrigada. Então, o Elcinho Moco, que fez o Temer, o Kevin Graschner, que fez a Dilma na época em que havia os protestos, né? Nessa época eu estava... O amarelinho. Nessa época eu estava em Brasília. Aqui, ó, esse aqui. Ah, muito legal. Nessa época aqui eu estava em Brasília. E uma temática super em alta, né? Não o livro. O livro veio depois de 2015. Mas o que acontece? Eu comecei a fazer as campanhas digitais muito antes em 2010. Então, a única experiência
que havia no mundo, de fato, de campanha digital, era a campanha do Obama, de 2008. Então, tinha um pessoal lá dos Estados Unidos, vinculado ao Facebook, dos democratas, que apostaram muito nessa primeira campanha, né, nessa experiência do digital. Twitter nem existia assim, tá, gente? Aliás, era tudo muito reduzido, né? O Instagram só vem... Imagino. Então, não era esse ambiente digital que a gente tem, não tinha um WhatsApp, se vocês forem lembrar, tudo mais, era uma outra estratégia. Muito bem, e aí eu comecei a fazer essas campanhas por indicação de um professor meu, que foi meu orientador na graduação, na pós, o José Paulo Martins Júnior, que foi recentemente diretor do Departamento de Ciência Política lá na Unirio. Agora, eu acho que ele está na UFRJ, ele estava migrando. Uma pessoa super bacana, e comecei a fazer campanha, e deu certo, fui fazendo, e eu percebia que dentro mas era tudo novidade, tá? Quando eu tentava levar esse know-how para o meu ambiente acadêmico, né, de explicar o que estava acontecendo na comunicação, que ela já estava se transformando, né, isso em 2010, tá, gente? Ela já estava se transformando ali, né? Porque muita gente acha que a campanha digital começou em 2018, né? Com o Bolsonaro. Exato. Mas não, de jeito nenhum. Eu encontrava muita resistência, eu encontrava muita dificuldade de falar com os pares no ambiente acadêmico, porque eles desacreditavam na internet. Nessa época, a valorização maior dos conteúdos, no ambiente digital, elas advinham de blogs, né? Tanto é que tinha os blogueiros sujos da época, enfim, tudo mais. Mas eles não queriam saber. E assim, por um outro lado, os profissionais de marketing político digital também encontravam resistência em fazer a oferta desse produto, desse serviço para os políticos, de um modo geral. A gente, assim, começou com muita sorte, porque nós fomos contratados, eu vou falar para vocês o organograma, que eu acho que vocês gostam disso, vocês vão se interessar por isso. Tinha o Duda Mendonça, lembram do Duda Mendonça? Lembro. Tinha o Duda, o Duda antes, um tanto das avalanches. Muito bem. Tinha o Duda Mendonça lá, e ele... e foi uma época das coalizões, né? Foi a primeira época a primeira candidatura da Dilma. Então, era a grande coalizão PT e MDB, né? Que na época era PMDB. O Duda pegou, assim, umas 20 campanhas. Era um pacotão. Nesse pacotão tinha, ó, eu vou começar falando sobre os que eu atendia diretamente. Rosiana Sarney, Lindbergh Farias para o Senado, tinha a Marta, que era a Marta Suplicy, tinha o Edson Lobão, o Edson Lobão eu atendia diretamente também para o Senado. Depois entrou o Cássio Cunha Lima. Só nome de peso. Tinha o Ricardo Coutinho. Olha, tinha um monte, assim, um monte. Ah, sabe quem eu atendia, gente, nessa época? O Demóstenes Torres. Ai, meu Deus, a maior decepção política que eu tive na vida. Gente, eu atendia o Demóstenes Torres. Juro para vocês. Que decepção. Desculpa, mas foi assim, a passagem dele... Mas é uma coisa tão... Pode falar, Ju. É uma coisa assim tão interessante isso, porque a coisa vai mudando assim, né? E aí, para abrir aqui uma outra, que a gente vai falando, vai abrindo janela, né? É tipo Windows, né? Aí você já vai para um outro assunto, mas daí você bota no outro, deixa a janela aberta aí do Windows. Então, e eu lembro que para fazer a Rosiana,
eu quase morri, eu passava muito mal, porque eu não queria fazer Rosiana de jeito nenhum. Como que eu ia, eu, cientista política, saindo lá da universidade, como é que eu ia fazer Rosiana Sarney? Sabe assim, eu já fui assim na desconfiança. Mas, gente, eu nunca trabalhei tanto. Ali, eu acho que, assim, eu me despi. Foi o momento, assim, que eu virei mulher na política, sabe? Assim, que acabaram todas as minhas fantasias. Aham. Só que aí eu peguei e eu falei assim, meu, vou vestir essa camisa aqui. E aí eu virei Rosiana de carteirinha, né? Que aí era assim, ó, eu era tipo assim, sei lá, o soldado da Rosiana, assim. Relatórios e relatórios de como protegê-la, de como fazer, de como acontecer, juro para vocês. E aí acontecia todas aquelas doideiras lá, né? Lá no Maranhão, né? Que Ju, chegava lá. eu vou te fazer Oi. uma pergunta fora do nosso script, mas eu fiquei muito curiosa. Nessa época que você vivenciou campanhas masculinas e femininas, você já começou a ter esse olhar de princesas de Maquiavel? Como que surgiu? Não, 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 não. Tá. Eu estava interessada mais em. Deixa eu. Eu estava interessada. Não, eu estava interessada em ser uma boa profissional, eu estava interessada em ser uma excelente analista, é isso que eu queria. Sabe, estratégica, entenderam? Eu Uhum. fazia a parte do monitoramento, então eu conseguia fazer toda a leitura do ambiente. Aliás, eu acho que isso é um ponto forte que eu tenho profissionalmente, de avaliar e identificar o ambiente. Então, ali, isso foi se tornando muito mais forte. Então, e por quê, né? Isso eu acho que é importante, porque lá eu percebi que, a princípio, a Rosiana, para mim, era minha inimiga, né? E aí foi muito interessante trabalhar com um inimigo, porque eu vi onde que a gente falhava, vocês entenderam? Foi aí que eu comecei. Se vocês forem trabalhar com o inimigo de vocês, vocês vão ver onde que a gente está falhando. Isso é muito interessante, gente. Isso muda, dá uma bugada na cabeça, né? Num primeiro momento. Mas é muito interessante, muito. E eu tentava levar isso lá para a universidade, para falar que era assim, que não era do jeito que eles estavam vendo, que tinha outra coisa, outro jeito, não sei o quê. E nada, não deixava. Bom, acaba essa eleição do Duda. Quase todos os nossos candidatos foram eleitos, gente. Quase todos. Eu nem lembro quem não ganhou, mas eu sei que eu acho que assim. Eu lembro que teve um ou outro que não ganhou, mas assim, de 20, 18 ganharam. Ah, ganhou na época também o, meu Deus do céu, que foi o Pimentel, lá em Minas Gerais, lembra do Pimentel? Fernando Pimentel. Fernando, né? Era o Eu acho primeiro que, nome? eu acho que sim. Lá, o governador do PT É. ganhou. Então, tinha muito. Mas, muito bem. E depois, a empresa... Porque o que o Duda fez? O Duda também não tinha essa expertise. Aí o Duda chamou gente dos Estados Unidos, chamou... Ah, sabe quem? Uma das pessoas que trabalhou nessa campanha comigo, que a gente começou juntos? O Bruno Hoffman, do Camp. Encontrei com ele. Bom, eu conheci ele no lançamento do livro, O Bruno Hoffman. do seu É livro, um bom é. contato para vocês terem, viu? Para fazer mais articulações aí para vocês, tá? Ele é super legal. Depois, assim, ele é meio metido com algumas coisas, assim, mais homens, né? Nada muito longe da normalidade que nós estamos acostumados, mas ele é ótimo. Se um dia vocês precisarem, contem comigo aí que eu faço a ponte também. Mas muito bem. Aí chamaram o Bruno vinha lá da Universidade de Georgetown, se eu não me engano. Aí chamou indiano, chamou não sei o quê. Aí ele chamou uma empresa que era disso, daquilo, o Duda, né? Então, assim, nós éramos um grupo, só que cada um vinha de um canto, entenderam? Aí, Uhum. quando acabaram essas campanhas, né? 2010 acabou, e a gente trabalhava feito camelo. Juro A para você. campanha política Nossa, é nossa. assim. Bom, aí eles decidiram se unir, alguns dos meninos lá, que todo mundo muito jovem, né? Por falar meninos, decidiram se unir e me chamaram para ir trabalhar com eles.
Então, eles criaram uma outra empresa e saíram, né? Buscando mesmo os candidatos. A gente deu uma continuidade depois para um institucional da Rosiana, porque, claro, ela ganhou. Nós também fizemos depois, no pleito seguinte, nós fizemos Sebastião Almeida lá em Guarulhos. Foi uma puta campanha grande, Sebastião Almeida ficou bastante tempo. Fizemos em Manaus a Vanessa Graziotin. Vanessa Graziotin não ganhou nessa época. Teve o episódio da Ovada, não sei se vocês lembram. Muito bem. Só que, assim, todo esse montante, assim, a gente sofria também. Esse montante, esse volume de dinheiro que a gente via para as campanhas, 10 milhões, não sei o que lá, 20 milhões. Gente, se para a gente chegasse 1 milhão, já era assim uma coisa assim astronômica, porque não havia essa percepção de necessidade de investimento, de valor. Não havia valor, nem no meio político para a comunicação digital. E aí foi por isso que eu tanto bati, que queria fazer, que queria acontecer, que tinha que fazer, que tinha que ser assim, e muitas vezes também não me sentia ouvida. E aí, no fim das contas, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer um livro sobre esse assunto, vou chamar todo mundo que é assim, a mais fina flor aqui das campanhas, vou chamar um monte de gente bacana, e eles vão poder escrever. E, felizmente, eu sou uma profissional muito respeitada no âmbito da comunicação digital, né? Entre, pelo menos, as pessoas que me conhecem. Porque não importa se é o marqueteiro do MDB, como é o Elcinho Moco, que é o marqueteiro do Temer, ou hoje o Fernando Vieira, que é marqueteiro da Renata Abreu, cuida do Podemos Moro, ou o Marcelo Vitorino, que também tem outros candidatos. Para mim, eles são todos iguais, a gente funciona trabalhando junto com todo mundo. Então, eu resolvi fazer isso, juntar as pessoas, contar um pouco da expertise da comunicação digital, mostrar, dar uns insights, né, para quem também estava fazendo campanha, mostrar os erros, sobretudo dos núcleos progressistas, que foram os que mais desdenharam da campanha, porque, no meu entendimento, minha avaliação política de cenário, essa ideia de que o fascismo e o conservadorismo foi tirado da cartola, não foi. Isso veio de muito lá atrás, veio aos poucos, eles foram tomando o espaço no ambiente digital. A gente falava para os núcleos progressistas, olha, precisa proteger essa área, olha, eles estão fazendo uma distribuição da comunicação assim, assim, assado. Não tinha nem WhatsApp ainda, tá? Desde da época que a gente avisava. Você não quer divulgar? A gente falava assim, para as instituições, né? E para as lideranças. Você não quer construir um canal seu específico? Então, pelo menos se proteja, porque assim a informação está circulando assim, ela vai para lá, ela tem esses picos. A gente avisava tudo. E porque, claro, a gente queria o cliente também, né? Ô, Ju, Mas nada. Você falando Nada. assim é muito curioso, né? Os dois primeiros livros que eu li quando eu comecei a estudar política e estratégia foi Maquiavel e Sun Tzu. Sun Tzu é o estrategista militar, né? A base dele é a estratégia, né? E o Maquiavel, a gente vai falar aqui sobre a ótica feminina. Quer dizer, você estava ali já lidando com a campanha política, basicamente com todo um arsenal e uma observação de estratégia, podemos dizer, de guerra, porque você estava ali no ambiente político. E aí, o que te levou a escrever, né, organizar, e eu digo escrever porque você tem aqui textos incríveis, que, enfim, vou citar muito aqui, mas o que te levou a trazer vida ao Princesas de Maquiavel? Tá, vou contar. Finalmente chegou na Princesas, né? Fiquei falando tanto do outro. Bom, essa ideia, ela surgiu a partir do momento do desprincesamento.
quando começou a onda do desprincesamento, há acho que uns 3 anos atrás, né? Mais ou menos, começou essa onda mais forte. 3 ou 4 anos já. Desprincesamento. E eu sou mãe. Vocês viram aqui minhas filhas têm agora 9 anos. Na época elas deviam ter uns 5, 6, mais ou menos. E desprincesamento, fala, tá bom, tô nessa, né? Tô com vocês, tudo mais. Só que isso, para mim, se tornou uma coisa tão irritante, essa é a verdade. Eu vou ser muito honesta com vocês aqui, tá? Se tornou uma coisa assim tão agressiva, tão violenta, no sentido de que não se podia mais. Eu sentia isso, tá? Eu sentia coagida. Sobretudo no ambiente acadêmico, de novo, que não se podia mais tratar de fábulas. Eu não tô justificando assim a fábula das princesas que acorda com o príncipe encantado, não, nada disso, tá? Mas tudo era um problema. Eu comecei a perceber que tudo era um problema para as meninas, para as coisas, não podia isso, não podia aquilo, não podia. Falei assim, gente, como é que a gente ressignifica isso, né? Porque, ao mesmo tempo, as mulheres, elas querem estar bonitas, elas estão repensando a sua beleza, a sua estética e tudo mais, né? Estão se liberando mais de padrões, que eu acho ótimo também, né? Cada uma assumindo a sua autonomia, a sua alegria, e eu acho que tem que ser isso mesmo. Então, como que a gente reverte? Porque era uma guerra aqui quando se falava, por exemplo, de Miss. Aí começaram a vencer as Miss negras, ou criança que eram Miss negras. Aí todo mundo gostava. Eu falei, não, peraí, então ou gosta ou não gosta, né? Aí quando é Miss negra é legal, mas aí quando repete tudo não pode. Então eu achei que estava muito uma salada isso aí. Eu falei, bom, vamos começar a conversar, então, de um jeito diferente, valorizar as mulheres de um jeito diferente. E nessa época, aí tive muitas discussões, e aí um tempo depois, eu fui convidada para participar como apresentadora da TV Democracia, que é do jornalista do Fábio Panunzio. Eu fui sócia, né? Ele procurou alguns sócios, tudo mais. Nós éramos alguns sócios, né? Todos trabalhando lá, mas a pessoa que encabeçava era ele próprio. Peraí, gente. A porta... Estão batendo a porta. O meu coisa aqui que eu peguei, vocês não estavam ouvindo, ó, meu fone aqui. Então, fone, não, mas relaxa, foi bem... Deixa para ouvir. Então, e aí... fui para a TV Democracia, a gente apresentava lá um programa diário sobre... A TV Democracia, ela existe, tá? Ela está no ar, ela tem 90 e tantos mil seguidores, eu estou afastada dela já faz um tempo, que eu acabei indo fazer outras coisas. E aí, a gente apresentava, era o Fábio e eu no começo, tinha umas outras pessoas, aí foram vindo pessoas correspondentes de todo mundo, aí tinha gente na Espanha, tinha outra nos Estados Unidos, era muito legal, gente, foi um formato de comunicação bastante inovador pelo que ele foi agregando, sabe? Aí tinha um outro no Chile e era todo mundo conversando. Era muito legal, mesmo. A gente ia adaptando os horários, né? E aí, como eu tinha espaço ali, eu falei, vou criar um programa meu. Quero criar um programa meu. Tenho vontade de falar só com mulheres. Primeiro eu fiz um programa de entrevistas sozinha, que chamava 40 Minutos. Se vocês procurarem no YouTube, deve ter algumas... aliás, se vocês colocarem Princesas de Maquiavel, a Suelma foi em um desses programas. Entrevistada. Foi. Vamos recuperar essas imagens. E aí, falei, eu quero agora um
meu primeiro entrevistado lá no 40 Minutos, se eu não me engano, foi o Ciro Nogueira. Olha. Foi o Ciro Nogueira, E aí, a segunda foi a Marina. Aí, quando eu consegui a Marina, que aí essa eu fiz com o Fábio, né? Quando eu falei, Fábio, vem cá me ajudar. Ele falou, como você conseguiu a Marina? A gente está tentando a Marina já um século, não sei o quê. Eu falei assim, olha, consegui a Marina, vamos lá na Marina. Fizemos um puta programa com a Marina. Falei, não, é isso aí que eu quero fazer. Falei, eu vou criar um programa, então, que vai se chamar Princesas de Maquiavel, porque aí a gente se ressignifica a ideia das princesas, né? Traz esse poder para a mulher e vamos tocar. E foi isso, fizemos diversos programas, assim, acho que pelo menos, fiquei um ano e meio, mais ou menos, fazendo. E aí foi quase um desdobramento natural, vamos dizer assim, pensar em fazer uma obra coletiva. E foi muito boa a recepção de todas as parlamentares, das parceiras, dos institutos. Nessa leva aí, nesses últimos 2 anos, quando isso estava rolando, né, os institutos já estavam começando a surgir, mais assim, a crescer, que era o Elas, que era o Vote Nelas. Então, eles são os NEO, até escrevemos aqui no livro, a Gisele Agnelli, que é do Vote Nelas, e do Grupo Mulheres do Brasil, também escreve aqui, eles são um movimento neo... um neo-sufragista, é isso, essa era a palavra que a Gisele ia usar. Um neo-sufragista a favor das mulheres. Eu acho demais. Não, e é muito legal. Conta um pouquinho para a gente, Ju, quem que está no livro, assim, alguns nomes de notáveis que estão aqui no livro. Olha, as presidentes partidárias, a Renata Abreu do Podemos, a Gleisi Hoffmann do PT, a Luciana Santos do PCdoB. Aliás, vou contar uma coisa aqui para vocês em primeira mão. Daqui 2 semanas estou indo lá para o Recife para a gente fazer o lançamento lá com a Luciana Santos também. A Luciana veio para São Paulo para o lançamento, agora vamos fazer lá no Recife. Então, a Luciana, a Joyce Hasselmann, você encontrou com a Joyce lá, Bia? Ou não? Você já tinha? Não, já tinha ido. Tá. A Joyce, a Fernanda Melchiona, do PSOL, a senadora Leila Barros, a senadora Zenaide Maia, quem mais aqui? Deixa eu ver. Iracema Portela, a Tereza Surita. Gente, quem estava falando aí que vai para Porto Velho? Que ia para Porto Velho? A Silvia. Tá. E a Silvia teve que sair, né? Ela tá no mudo, ela tá entre cá e lá com o filho também. Então, no norte, gente, Tereza Surita... A Simone Tebet também. Exato, ia chegar lá. A principal, né? A principal eu não falei. Simone Tebet. A Tereza Surita... Então, é que eu ia chegar nela também. A Tereza Surita, gente, ela teve 5 mandatos. Não é uma coisa assim extraordinária? E ela sempre muito bem avaliada, muito bem avaliada. E agora, provavelmente, vai lançar a candidatura para governadora do estado. Desejamos que sim. Então, aí a informação, aí eu fico assim, com como é que fala? Com comichão, porque eu quero levar isso para os outros lugares também. Vocês entenderam? Que a gente chega lá, em 2022, eu fiz campanha lá em Manaus, no meio da Covid, no meio da Covid, eu estava lá. Gente, parece que é um Brasil esquecido, da região sudeste e centro-oeste, sem brincadeira, o norte do país. Eu não tinha essa noção. São realidades muito diferentes, né? E isso que dá a nossa... Talvez a palavra não seja correta, mas a discrepância tão grande das desigualdades do nosso país, né? Muito. Olha lá, para vocês terem uma ideia,
As mulheres lá, eu tive o meu vice-candidato a prefeito é de uma família tradicional de políticos lá, né? E ele é jovem, nossa, assim, um gatão, casado, tá? Só tô dando assim a letra, mas respeitosamente. Jovem, é médico, urologista, e o candidato a prefeito, os quais estavam juntos, ele é de uma família também tradicional lá de políticos que tem um grupo de saúde imenso, que funciona naquela região que é a Samel. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Samel. Só sei que vai, conversa vem. Eu estava lá no posto de editora-chefe, né? Então, para produzir todo o conteúdo da campanha. E você tem que produzir, se antes não tem um... Se todas as propostas elas não estão elaboradas como tem que ser, você também tem que ir criando as propostas. E a proposta que a gente conseguiu criar lá, e que ninguém queria no primeiro momento, assim, dos cabeças lá da campanha, era para tratar do câncer de colo de útero, porque lá as mulheres morrem muito mais por câncer de colo de útero do que, por exemplo, por câncer de mama. E, gente, isso é uma coisa tão horrorosa. Você vê, assim, mulher da nossa idade, assim, tá? Estou considerando, assim, que vocês têm tudo 30 anos aí. 30 e poucos, quase 40, 40 e pouquinho aí. Usando fralda, tendo que tirar o útero, porque não tomaram a vacina de HPV. Essa vacina que a gente dá agora nas crianças, 10 anos, não chegou lá, entenderam? E mulheres, assim, numa situação miserável, mas... E eu não estou falando miséria econômica, estou falando miséria humana. É uma miséria humana, é uma coisa assim... Olha, é horrível, gente, é horrível, é um negócio assim, é violentar o nosso feminino de ponta a ponta, sabe? Assim, é um negócio assim horrível. Ju, eu separei aqui alguns trechos do livro que eu queria começar, que a gente começasse a destrinchar a principal mensagem do livro, tá? Do porquê do Princesas de Maquiavel. E aí depois a gente vai numa pirâmide de entendimento da nossa estrutura política versus produção de legislação versus ter em mente a produção da legislação, a questão da equidade, da onda do feminismo, né, da quarta onda, do porquê da representatividade. Então, eu vou ler 2 trechinhos aqui que, para mim, foram bem importantes, trazidos aqui por você, e também vou começar pela senadora Simone. Ela conta ali no capítulo que ela ficou chocada que ela é a primeira, que ela, né, quando se deu conta que era a primeira mulher candidata mulher à presidência do Senado. E que aí ela até relata que lá pelas tantas ela falou assim, não, olha, eu não quero, não dava ali na conjuntura política nem para continuar sendo candidata, mas eu fui, porque isso era significativo. E aí ela fala, não é por falta de mérito que ainda faltam muitos degraus para que as mulheres estejam mais bem posicionadas na política e no mercado de trabalho. Ela fala que as mulheres estudam mais, as mulheres, né, têm mais, como é que se diz, escolaridade que os homens, e aí a gente começa a entender por que isso acontece. E aí, eu trouxe também outro trecho da Débora Tomé, que ela fez a apresentação, que ela fala, ainda somos pouquíssimas, e que nos limita e fragiliza dentro dos nossos próprios partidos, como a bancada feminina, e mesmo individualmente. A mulher ainda é vista como um elemento estranho, e por isso atacado quando se trata de arenas masculinas. Quando a gente olha para esses 2 vertentes, essas 2 falas de 2 mulheres, né, expoentes, a gente pode aplicar isso tanto no mercado de trabalho quanto na política, né? E aí, fazendo um pouco, ilustrando
com esses dois textos, eu te pergunto, por que que a liderança das mulheres, seja na política ou na sociedade, ainda é tida como um ato de rebeldia? E aí eu faço o link do porquê que a gente sempre tem em mente o Princesas de Maquiavel. Olha, então, vamos pegar então fatos históricos aqui, né, para explicar essa dinâmica, esse processo e essa continuidade. As mulheres, elas começam a ganhar um protagonismo político mais relevante, vamos dizer assim, no período abolicionista. As mulheres que pertenciam à burguesia da época, da abolição da escravatura, tinha algumas que já começavam a fazer movimentos para contribuir com o abolicionismo. Então, elas eram mulheres que estavam lutando pela liberdade do outro, né? Querendo libertar os escravos. Então, esse é um movimento muito interessante. Daí surge o movimento rumo à educação. Então, as mulheres passam a sentir também mulheres de elite, tá? Então, são as mulheres de elite que começam a fazer essa revolução, de um modo geral, tá? Que fazem com que essa revolução ganhe um corpo institucional, vamos dizer assim. Então, elas querem estudar. Então, começa uma, começa a outra, Berta Lutz, não sei o quê, enfim. E aí a sociedade vai começando a entender isso, tudo bem, você quer estudar? Vamos estudar. Aí vai abrindo aos poucos o campo do trabalho, né? Você quer trabalhar? Também vai. Então, quando a mulher, na verdade, ela sai para o estudo, sobretudo para o ambiente educacional, ela está saindo da esfera privada para ir para a esfera pública, sendo essa esfera pública educacional um desdobramento para emprego e renda própria, para ganhar autonomia. Então, o que existe nesse primeiro momento? Um acordo das mulheres, um acordo social, tá? Das mulheres e os seus maridos, de que elas iriam sim para o ambiente social, porém, elas não iam abandonar o lar. Esse é o acordo. Ah, então você quer ir lá estudar? Tá, só que você não vai abandonar a casa, você vai continuar casada, você vai continuar cuidando de suas tarefas, suas atividades e tudo mais. Esse é o primeiro feminismo, que é chamado de um feminismo positivista. Então, é ele que abre as primeiras portas, né? Porque são mulheres que elas querem manter a estrutura familiar, elas querem se manter casadas, elas ainda são, de certa forma, propriedade dos seus esposos, mas elas vão para o ambiente social também. Ao mesmo tempo, vão surgindo as mulheres que são mais rebeldes, que aí é chamado do feminismo rebelde, que elas não querem saber da estrutura familiar, elas não querem esse domínio dela, né? Não é nem nessa época nem se discutia o que a Simone Beauvoir coloca, né? Do corpo, da centralidade do corpo, mas elas não querem pertencer a ninguém, elas não querem pertencer aos seus maridos, elas não querem casamento, elas não estão nem aí, para elas esse acordo é inválido, ele não existe, é uma besteira. Então, essas feministas mais rebeldes são as feministas também que passam a atuar mais politicamente, ideologicamente, na área da esquerda, digamos assim, pela libertação da mulher de um modo geral. As outras são vistas como conservadoras, vocês entenderam? Uma mais liberal, outra... Até nas próprias ondas do feminismo, tem dois... o livro fala um pouco disso, né? Então, quem quiser até aterrissa um pouquinho nesse tema, que até no mesmo momento histórico existiam duas facetas do feminismo. Exato, né? Exato. E aí vem um terceiro, que aí são aquelas que não viam sentido nenhuma nem de haver Estado. Então, não tinha instituição de casamento e
nem Estado, nem seriam donos do corpo delas próprias do Estado. Essas são as feministas anarquistas. Então, ele vai se dividindo assim, vocês entenderam? Tanto é que o discurso hoje, né, a narrativa hoje, ela também vai por esse caminho, né? Existem grupos mais, assim, eu ia falar rebeldes, mas não sei se a palavra rebelde é adequada agora, mas, assim, mais liberal. A quarta onda do feminismo que a gente está vivenciando agora, né? E você sabe que eu participei de discussões bem ferrenhas, né, onde se criticava muito o feminismo. Você trata, enfim, em algum... Aqui eu li no livro, né? O próprio termo hoje, feminismo, é tido como, para muitas mulheres, com um certo receio, algumas com uma certa ojeriza, de não se enquadrar, né, nisso. Mas, claro, quando a gente olha efetivamente o que é o feminismo, sem olhar talvez algumas facetas radicais, eu acho um pouco impossível uma mulher hoje, entendendo a nossa dinâmica da sociedade, inclusive, não defender assim, o feminismo de uma certa forma, ou não defender os direitos das mulheres, né? Então, é muito curioso, né? Mas, desculpa, eu te interrompi, pode... Não, sem dúvida, é isso mesmo. Aí vocês peguem lá minha fala do começo, quando você falou, por que princesas de Maquiavel? Que eu estava falando, para ressignificar essa ideia das princesas, porque me aborreceu o volume de críticas e tudo mais. Qual que foi a minha postura aí, né? Do feminismo burguês, né? Eu tive aí a postura burguesa, da conservadora, de certo modo, porque eu estava falando o quê? Gente, não destruam os clássicos, deixa ele lá. Só que a gente pode mudar tudo, pode ter toda a liberdade. Revejam Disney. Disney agora tem a Elsa, não é? As princesas não são mais como vocês estão imaginando que era antigamente. Então, era essa discussão, sabe? O debate, essa ideia de princesa também, e da mulher mesmo, como ela quer se apresentar, como ela quer ser tratada, se quer ter família ou não, está muito no campo afetivo. Depende muito da expectativa afetiva que cada mulher tem para si, para a sua vida, para uma crença de vida afetiva. Se ela vai querer... E aí isso vai perpassando por todos os interesses das mulheres, que devem ser absolutamente respeitados. Se ela, de fato, vai querer casar ou não, se vai querer ou não ter filhos, se tem filhos no momento... Se ficar grávida, né? No momento inoportuno ou de uma forma não muito bacana, a gente precisa discutir o aborto, sim. No meu entendimento, precisa haver essa legalidade, tá? Só que não é essa legalidade também solta, né? Tem que dar outras opções. Eu acho que até chegar na ideia do aborto, claro, tem que ser livre, de livre escolha da mulher. A mulher tem que, de fato, se autodeterminar, ter a autodeterminação do próprio corpo, fazer as suas próprias escolhas, ter direito de poder fazer isso. Mas, até chegar aí, as mulheres podem e deveriam ter outras opções. Deveria haver uma rede muito mais capaz de contribuir com a saúde da mulher, de contribuir com o entendimento da mulher do seu próprio corpo. Tem um monte de mulher aí que não sabe nem como o corpo funciona, né? E aí a gente vai botando carros nas frentes dos bois. Esses dias eu vi aí um comentário lá com a Débora Diniz, de uma pessoa... Eu queria até ouvir vocês, tá? E agora eu vou passar a bola aí para vocês, que eu queria realmente ouvir. Falando assim, quando é que nós vamos regularizar a barriga de aluguel? Até aí, tudo bem. A barriga de aluguel, tá. Aí a moça dá a explicação do porquê que ela quer a barriga de aluguel. Porque nós, mulheres com 30 anos, nós não vamos ter filhos,
Nossa, aliás, eu tive na escapulida, tá? Eu não planejei também, não, tá? Porque você com 20, você planejar ser 28, né? Que foi quando eu tive. Ser mãe de gêmeas é um pouco demais, né, gente? 28 anos, você quer trabalhar um monte de coisa. Como dizia um amigo meu de campanha, é só no susto mesmo, e foi. Mas para mim, eu me realizei. Então, esse é o negócio. Para mim, eu nunca seria mãe. Mas, de repente, aconteceu e é uma das melhores coisas da minha vida. Eu dou graças a Deus por ter escolhido ter, porque estava tão disponível não ter. A gente discute muito sobre o direito de escolher não ter filho. Assim, não ter filho, assim, por que a sociedade cobra, né, determinados padrões, determinados conceitos que são provenientes culturalmente falando, né? Você traz uma frase que, assim, eu faço questão de dizer aqui no seu livro que o objetivo principal é valorizar o papel da mulher na política e promover a ampla reflexão a respeito, uma ampla reflexão a respeito de como diminuir o machismo, combater a misoginia e promover o maior engajamento sem lesar as diferenças, né? Então, a gente está falando aqui de um papel histórico, onde existe uma diferença muito grande. A gente veio trazendo, né, assim, as mulheres, né, antecessoras a nós, veio trazendo mudanças significativas na sociedade, que se refletiu em legislação, mas ainda existe uma mudança importante a ser feita, a ser debatida, que a gente aqui nesse papel de discussão a gente faz. E aí eu queria trazer, eu gosto muito do olhar assim combativo de Maquiavel, estratégico de Maquiavel. Eu queria muito trazer alguns dados. Ô, Bia, eu posso só concluir a história da barriga de aluguel que eu não concluí? Claro, Eu acho que é importante aqui falar com vocês sobre isso. Então, aí a moça estava explicando o seguinte, nós temos 30 e tantos anos, nós não queremos estragar o nosso corpo, nós não queremos nem ter filho agora e nem queremos estragar o nosso corpo, mas nós queremos uma criança que seja do meu sangue, né, que tenha o meu óvulo, sei lá, o esperma lá do meu marido, tudo mais, ou de quem for. Só que eu quero a criança do meu sangue, só que eu não quero estragar meu corpo. Eu quero, você entendeu? Então, tipo assim, essa barriga de aluguel, ela já não está simplesmente mais... Olha como a coisa é complexa. Isso nunca ia me passar pela cabeça. Ela já não está mais servindo para atender uma mulher que tem um problema de infertilidade, né? Ela está atendendo uma necessidade pelo argumento ou profissional ou da beleza, ou estética. Como é que a gente vai discutir isso? É muito louco isso, né? São visões e amplitudes de um mesmo tema que, às vezes, a gente nunca parou para refletir, né? Pois é. Enfim, eu vou trazer uns dados aqui. Exato. Você traz alguns dados de questões de gênero, violências de gênero na política e etc., né? E aí você traz um ponto interessante, você coloca assim, outro ponto é que muitas vezes os príncipes não salvam, eles matam. Haja visto o número de feminicídios, né? E aí, alguns dados que eu vou passar muito rapidamente, tá? Você coloca aqui que em 90% dos casos de assassinato foi o companheiro da vítima, né? Companheiro ou ex. Ou ex, exatamente. Vou passar esses dados aqui, mas você tem outro aqui, ó. Quer ver? Minha colinha. Vou pegar aqui, peraí, minha paginazinha, porque eu... Gente, aqui, ó, página 31. Isso é muito grave mesmo, é muito sério, porque são além da mulheres... violência doméstica, violência física, o número de campanhas de difamação na internet cresceu absurdamente. Em 2017 e 2018 houve um aumento de 1.600 casos denunciados de violência contra a mulher no ambiente digital. Então, a difamação também é um crime, a gente sabe,
mas muito grave contra as mulheres. Olha o aumento, que absurdo. E se a gente está falando no ambiente político, ou até no ambiente de correlação de poder, no ambiente de liderança, né? A mulher é alvo. E aí a nossa colega, a Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta, você cita, né, até uma fala dela, acho que numa audiência pública, chamou a atenção pelo fato das mulheres serem as principais vítimas de ameaças, de conteúdos violentos, xingamentos publicados na internet. Isso é um dado. E a gente tem e aí a gente traz aqui, o Maquiavel traz a visão do ódio, né, que o príncipe não podendo ser odiado, né? Ele se faça temido. Exato. E aí você fala, a mulher que não, quando não possa ser odiada, que passe a ser temida, né? E aí eu trago um último dado antes de a gente entrar nessa discussão que para mim é chocante. Deixa eu trazer aqui, espera só um pouquinho. Quanto às violência sexual, no caso do estupro, né? Hoje a gente tem um número de um crime, na verdade é um dado de 2019, tá? Um crime desse tipo a cada 8 minutos. É um absurdo se você parar que uma mulher é estuprada a cada 8 minutos. E que a violência, no caso da violência doméstica, os dados que a gente tem, que existe uma agressão a cada 2 minutos. Ou seja, uma a cada 2 minutos, uma mulher é agredida dentro do contexto de violência doméstica. Ou seja... Quanta gente apanhou desde a hora que a gente começou aqui, né? Quanta gente já apanhou? Exato. E vários dados desses são trazidos no decorrer do livro, em outros capítulos, né? Em questões de violência contra a mulher, de representatividade. E aí eu trago sob a ótica de Maquiavel também. Como que a mulher, ela está no ambiente de liderança, como que ela passa a ter, como você disse no começo, girar essa chave para que a gente possa ter este olhar de Maquiavel numa posição de liderança. Por quê? Seja a mulher na política, ou seja a mulher em qualquer ambiente, ela sabe que ela vai ser xingada, ela sabe que ela vai ser difamada. Você vivenciou diversas campanhas políticas, talvez você tenha visto isso acontecer. Como que usar o olhar, quais foram os principais ensinamentos, talvez, de Maquiavel, ou usar o olhar de Maquiavel para que a gente se torne uma princesa de Maquiavel neste ambiente de liderança? Quais que são os aprendizados que você teve no decorrer da sua vivência profissional e também no decorrer ali da construção do livro que você possa compartilhar com a gente? Tá no mudo. Ah, tá. Você tá... Olha, tá. Eu tirei para Eu vou pedir uma água aqui, peraí. E até enquanto você pede a água, até eu pensei no seguinte, como que uma princesa deve se portar nessa guerra, né? Contra os opressores, digamos assim. Então, não é que ter uma visão muito bélica sobre a coisa, mas na hora que você olha os dados, na hora que você fala, poxa, eu quero ser uma mulher num ambiente de liderança, seja ele num ambiente político ou até num ambiente de correlação de poder, de relações governamentais, como que a gente pode levar esses ensinamentos adiante e nos fortalecer também umas às outras, né? Enquanto você se recupera aí, Ju, tem um dado muito interessante. A garganta que me coçou. Imagina, é que a pergunta é espinhosa. A pergunta é espinhosa, não é fácil. Ai, Deus. Tá um calor aqui, menina do céu, eu já tinha falado, estou derretendo. Tá tudo aberto aqui, mas está muito calor. Pode falar, Bia, desculpa. Não, a minha colocação dentro dessa visão da perspectiva que você trouxe, até com a sua experiência profissional de campanhas políticas, considerando toda a nossa realidade que a gente tem de violência contra a mulher no cargo de liderança, no ambiente político, campanhas de difamação, que a gente vê muito aqui, como que uma mulher pode incorporar os ensinamentos de Maquiavel e, de fato, ser uma princesa dentro desse cenário, digamos assim, entre aspas, de guerra, se é que a gente pode dizer? Olha, a primeira
postura, eu acredito que seja da força de vontade. Se ela não tiver o primeiro desejo, aquela fagulha de querer ir em frente, sabendo de todos os problemas, se ela ficar calculando muito problema, ela já nem vai. Essa não vai ser princesa de jeito nenhum. Quanto mais ela calcular, menos ela vai encontrar razão para fazer coisas que talvez ela não goste e tenha que fazer. Então, esse é um primeiro ponto. Aí, até aquela questão weberiana, né, da política como vocação, né? Tem gente que é vocacionado por política. A própria Simone Tebet, na história que ela conta aí, está muito na cara que ela é vocacionada para a política. Né? Apesar de ser de uma família tradicional, ela poderia ter escolhido outros rumos. A Renata Abreu também. Essas mulheres, assim, são tratores, né? Elas sabem muito bem como que é a dinâmica institucional. É muito importante para ela começar a busca por apoios, então ela vai ter que se fortalecer nos ambientes dos quais ela vai participar, então ela vai precisar ter apoios e articulações que não dependam único exclusivamente só de mulheres, ela vai precisar ganhar a confiança, ganhar o respeito, impor muitas vezes esse respeito para homens, para lideranças mais antigas, né, mais tradicionais, dentro dos próprios partidos, dentro da própria casa, com os maridos, sobretudo. Tem muito marido que boicota as mulheres, viu? Imagina, nem imaginava que acontecia isso. Pois é terrível, é terrível. Parceiros, às vezes, aí eu acabei de lembrar aqui uma outra história, da Adriana Ventura, que é deputada pelo Novo. A Adriana, ela foi na teimosia, ela era do mundo... Então, a Adriana era do mundo corporativo, ela não tinha nenhuma ideia de fazer política e tudo mais, e ela veio naquela onda de 2015, de mudanças do Vem para as Ruas e tudo mais, tá? E aí ela começou a apoiar a gente, aí ela deu um start nela, ela falou assim, eu estou apoiando, por que eu não vou ser candidata? Vou ser candidata. Decidiu ser candidata. E foi lá brigar pelo espaço dela e fez acontecer. Durante a campanha, um deputado, hoje deputado, um candidato na época, que estava também pleiteando a vaga de deputado, coagiu a Adriana a dar os votos dela para ele, dizendo que ela não ia ganhar. Chegou na cara dura, falou, Adriana, você não vai ganhar mesmo, dá os seus votos aqui para mim, porque eu vou ganhar, você não vai ter condição de ganhar. Então, assim, é do cara que é do partido. Vocês estão entendendo? Ou seja, a pessoa que está do lado, né? Exato. O cara não teve nem a visão eventual de ser um parceiro ali, né? Vamos fazer uma campanha então compartilhada juntos, já que temos os mesmos ideais. Não, me dar o seu que você não vai. Vocês entenderam? Então, requer muita habilidade. O Maquiavel diz que a gente sempre deve olhar para as histórias pregressas, né? Aprender com os erros pregressos e com os acertos também, né? Até por isso foi uma inspiração, Bia, para chamar essas lideranças também para contarem essas histórias para outras mulheres, para mostrarem como é que é. A Gleisi, que é do PT, presidente, ela teve os mesmos problemas que a Joyce Hasselmann. Ela tem os mesmos problemas que alguém que é mais à direita, digamos assim, mais ao centro, do que uma Alda Marco Antônio. Vocês entenderam? Então, não importa. A Fernanda Melchiona, quando vereadora, ela foi coagida dentro da própria Câmara municipal pela roupa que ela estava vestindo, que não era nem uma roupa escandalosa nem nada, porque queriam fazer
e queriam fazer guerra. Eles se incomodam com a postura, com o posicionamento. A realidade é que os homens ainda não se adaptaram com o fato da mulher conquistar espaço público, espaço social e a sua própria autonomia. Isso faz com que eles entrem em competição direta com elas, conosco, né? De uma forma, não como eles competiriam com um homem, tá? Porque isso já está dado, né? Macho briga com macho, vamos dizer assim. Com a mulher, eles vão para cima de uma forma desleal, tacanha, mesquinha, violenta. Aí vem, né? A misógina, machista, preconceituosa. Então, a mulher requer esse conhecimento prévio dos casos que ela vai vendo, de outras, como que lidou com determinada situação. A Simone Tebet, como você citou aqui como exemplo, ela passa a ser uma fonte de inspiração, né? Sendo a primeira candidata à Câmara Alta no século XXI, mulher, não é um absurdo? É um absurdo. A primeira candidata. E aí ela já queria, olha só, ela já queria ter sido candidata a presidente do Senado numa outra circunstância. Não deixaram nem ela disputar prévias. Puxaram o tapete dela lá nas prévias. Pois é. E aí aqui eu vou deixar livre para, se alguém quiser fazer algum comentário, pode chamar aqui, a gente abre o microfone e tudo, fazer pergunta também. E aí, Ju, uma coisa que chamou atenção, eu faço essa pergunta para ti, né? Você concorda, o capítulo da Juliana Brizola é muito interessante, eu queria saber se você concorda, né? Você concorda com a Juliana Brizola quando ela afirma que a exclusão da mulher na sociedade ainda é reflexo da exclusão da mulher na política? Acredito que sim. Em boa parte, sim. Mas é difícil você saber com certeza, avaliando todo o histórico, quem nasceu primeiro, né? Se foi o ovo ou se foi a galinha. Mas o fato é que é um absurdo nós temos uma Câmara que tem apenas 15% de mulheres, sendo que isso já representa um avanço do dobro do pleito anterior a esse, que fez com que 15% conquistassem espaço. Isso é o dobro, tá? Já é um avanço, sim, nossa, 15%. E considerando ainda que o que a lei estimula é que os partidos lancem 30% de candidaturas femininas. Então, nem o que a lei estimula, esses 30%, chegam lá. E, nesse sentido, embora seja uma conquista para nós, termos esses apoios em financiamentos, em disputa, né, partidária, que os partidos são obrigados, não é o suficiente. A gente tem que pensar em políticas mais complexas, de fato, discutir cadeiras, não discutir número de cadeiras, né, no próprio parlamento para as mulheres. A gente tem que discutir isso. Não, o 30% ele é bacana, ajudou um pouco, ajudou. Mas vai ser isso que, a longo prazo, vai garantir uma maior equidade no ambiente político? Não vai. Não vai, gente. Assim, eu não sei se tem alguém aqui que tem esse ideal, que acha que vai... Não vai transformar, e vai depender de muitos anos até que esse processo ocorra. Isso vai corrigir uma pequena distorção momentânea, mas não é isso a girada de chave, né, Ju? Quer dizer, eu acho que quando a gente fala que representatividade importa, ela importa, sim, porque realmente são as mulheres que vão parar, refletir sobre as demandas e as necessidades de gênero,
E aí a gente está falando do recorte mulher, mas quando a gente vai pelas interseccionalidades, quando a gente fala de trans, né, comunidade LGBT, a gente amplia um pouco esse recorte, mas é isso, né? A gente só vai ter políticas públicas, a gente só vai ter um olhar apurado para as demandas e necessidades específicas quando a gente tiver as mulheres no cargo, né? Eu dou um exemplo muito simples, né? A rede com a Marina Silva teve uma representatividade interessante em termos de candidata, 39%. Por quê? Porque tinha ali, na época, a Marina Silva como uma super expoente. Então, de uma certa forma, a representatividade importa, e foi o que você falou, o olhar para o passado, o olhar para as vivências passadas também faz com que as mulheres sintam força nessa representatividade e sintam-se acolhida nessa sororidade, nessa irmandade que vai sendo gerada com outras mulheres ocupando aqueles cargos. Então, a gente está falando da política, mas a gente pode falar em cargos de liderança em ambiente corporativo, em cargos de C-level, por exemplo, como que a gente pode se refletir estando lá se a gente não vê uma mulher estando lá, né? Então, isso é extremamente importante. E aqui, fazendo mais uma vez a propaganda do livro, a gente tem diversas passagens de exemplos de políticas públicas que foram geradas por mulheres, né? Por ter esse olhar da mulher e políticas públicas que não estão no ambiente político, políticas públicas que vão atingir especificamente o ambiente doméstico ou ambiente corporativo, né? Das mulheres. Então, essa retroalimentação do ambiente político para as mulheres que não estão na política, ela é extremamente importante, né? Perfeito, exato, exatamente. E nós temos que cada vez mais fortalecer essa rede, que hoje ela é invisível, mas ela existe. E todo o trabalho assim, Bia, que também tenho feito, é de fazer essa articulação. E nesse processo, eu acho que é muito legal falar que eu descobri o quanto essa sororidade ela existe de fato entre as mulheres. Tanto é que nós tivemos aqui um encontro histórico entre a Joyce Hasselman e a Sinara Menezes. No próprio lançamento do livro, Sinara Menezes, jornalista socialista morena e petista, e quem mais que bateu tanto no PT, senão a Joyce, né? Exato. Conversando numa boa, respeitosamente. A Sinara, de fato, muito preocupada, ela estava com a circunstância da violência que a Joyce sofreu dentro do apartamento dela, perguntou isso para ela, falou que apoiaria ela qualquer que fosse a situação. Então, isso existe, não é essa... Então, o mundo real, aí está uma outra coisa. O mundo real, ele é diferente até da construção de conceitos ideais, de que a mulher ela só deve se comportar de um jeito X, Y, Z, para ela ter credibilidade, para ela ser aceita no ambiente familiar ou no ambiente social. Ou que ela vai ter mais dignidade se ela for uma conservadora ou se ela for alguém de esquerda. Não, no mundo real não é assim. No mundo real realmente uma Joyce podendo conversar com uma Sinara, e uma Sinara legitimamente preocupada com o que ocorreu com você, Joyce. Como é que eu posso te ajudar? Uma Joyce respeitosa aqui, uma Joyce que apanhou tanto. Eu estou usando o exemplo da Joyce, mas podia ser outro, entendeu? Que apanhou tanto quanto a Dilma. No ambiente dela, na casa dela, assim, é uma mulher que começou no apoio do governo Bolsonaro e ela sofreu tanto, foi um horror tão grande para ela, isso, que no fim das contas, aqui no artigo do livro dela, ela nem menciona o PT, acabou a briga dela com o PT, ela viu aqui, na verdade ela fala, tipo,
Não é que ela faz um meia-culpa, a Joyce não é mulher de meia-culpa, né? A Joyce é um trator também. Mas ela fala, por mais que eu briguei com o PT, eu nunca imaginei passar o que eu passei na mão dessa família. É que tem questões, né? É porque quando a gente olha a questão de gênero, né, eu acho que tem questões, acho não, tenho certeza que as questões são apartidárias, né? Apartidárias. Então, quando a gente olha a questão no recorte do gênero feminino, ela se torna partidária, não dá para ter essa divisão, né? E aí a gente, Ju, estamos chegando quase no fim aqui do nosso tempo previsto. Eu vou deixar aqui, eu vou fazer o nosso fechamento, mas já deixar o convite para quem quiser perguntar, a gente vai ter espaço para isso, mas assim, teve uma coisa que me chamou muita atenção, que foi o capítulo do texto, né, da senadora Simone. Ela fala assim, que é preciso chutar a porta, né? Exato. E aí eu coloco assim, a gente está discutindo, a gente viu assim toda essa construção, né? O nosso passado, essas mudanças de construção política, as mudanças do posicionamento da mulher em posições de liderança, seja na política, seja na sociedade, mas a gente ainda tem algumas amarras, como a gente vê, né? A gente vê diversos pontos do livro que retratam que a mulher ali é uma ameaça. O próprio Maquiavel ali coloca que nenhum príncipe quer mudança de status quo, o que a gente está fazendo é mudar o status quo, certo? Não. E aí eu trago a seguinte Exato. pergunta, né? É preciso. O Maquiavel nem lembrou da mulher, né, Bia? Não, mulher não existia. Maquiavel nem lembrou da mulher, você leu ali no começo, né? Não. Cleópatra, por exemplo, que é o exemplo, assim, é o concurso, fora todas as rainhas que já existiram ali em dinastias europeias, né? Ibéricas e tudo mais. Não. Ou seja, para vocês verem como a coisa é avançada. E nós somos talhadas até no ensinamento. O que você começou dizendo aqui? Os 2 livros que eu li, principais de política, de estratégia, foram Maquiavel e do Sun. Tá vendo só? Ele não tem mulher ali, a mulher não as existe. Mulheres foram silenciadas, apagadas. Total. Exato. E aí, por isso que a gente, né, enfim, por isso que eu falei, é um ato de rebeldia, né, entrar na política, ter liderança, e aí é aqui que eu coloco, né, é preciso chutar a porta para combater essa velha política e libertar as mulheres dos domínios patriarcais. A Simone Tebet fala, a gente precisa chutar a porta. E aí, como que a gente está na quarta onda do feminismo, né? Como que essa quarta onda pode contribuir na construção de espaços, de mais espaços, seja no mercado de trabalho, seja na política, principalmente fomentando e consolidando a liderança na mulher. Ju, a tua opinião? A gente vai chegar chutando a porta mesmo? Minha opinião, eu vou ser bem simples, tá? Para uma pergunta que é complexa, assim, tem um tanto de complexidade, mas nem tudo que é complexo requer uma ação complexa. Depende da nossa união, depende da nossa junção, da nossa rede, da nossa força. Se não fosse essa ideia de união, hoje eu nem estaria aqui. Vocês construíram um ambiente para chamar e apoiar mulheres, assim, todas com uma profissão similar, né, igual, mas que eu tenho certeza que atuam por empresas muito diferentes, em posições muito diferentes. No entanto, vocês estão juntas ali se fortalecendo, né? E, de repente, hoje vocês trazem uma pessoa que não está dentro exatamente desse ambiente, mas ela faz parte do processo. A gente tem que costurar esses apoios entre nós mesmas. É assim que a gente vai conseguir. Diferente disso, eu acho muito difícil. Assim, praticamente impossível. Se não for a mulher pela mulher, nesse momento. Ju, você foi perfeita. E aí eu vou puxar aqui, você traz isso no seu livro. Vou ver se eu encontro, eu separei isso aqui, vou ver se eu encontro, porque você fala assim, quer ver?
eu vou encontrar, porque eu separei esse texto, e aí eu já abro aqui, quem quiser perguntar, pode falar, mas você fala assim que a solução, né, para a gente ter aqui, ó, a despeito disso, existe um remédio capaz de evitar o ódio dessas classes, né? Você está falando ali sobre ódio de Maquiavel, sobre a cultura brasileira, das classes poderosas, né? Que a mulher tem que pagar o preço por não corresponder à expectativa, e aí você fala assim, a despeito disso, existe um remédio capaz de evitar o ódio dessas classes, a sororidade, que é a defesa das mulheres pelas próprias mulheres, como uma irmandade. Fechou, Ju. Foi perfeito o seu fechamento. Eu acho que é um pouco isso. A gente sabe que a gente vai ter dificuldade, a gente sabe que a gente vai enfrentar diversas coisas pelo caminho, mas quando a gente tem essa sororidade, essa irmandade, lidando com temas de equidade, apartidários, que perpassam, trazendo visões diversas, a sua visão é muito rica, você tem uma experiência incrível. A gente consegue construir uma rede mais forte, né? Que eu acho que esse é o objetivo que todas nós estamos aqui. Eu abro aqui, enfim, para perguntas. Não, a gente vai, a gente já está em curso. Exatamente. Não, com certeza, a gente está em curso, não tem como voltar atrás, é só engatar primeiro e vai, não existe marcha ré. A gente tem uma brincadeira de moto, né? Porque eu piloto moto. De jeito nenhum. A gente tem uma brincadeira na moto que é assim, moto só tem marcha para frente, não tem ré não, então só vai para frente. Mas eu não sei se as meninas que estão aqui têm alguma colocação sobre esse tema, alguma pergunta, eu deixo aberto aqui. Boa noite, Bia. Boa noite, Juliana. Oi, Aline, bem-vinda. Obrigada, estava com problema. Deixa eu ver ela aqui, que eu não estou vendo ela aqui, peraí. Eu vou confessar que eu não estou muito apresentável, mas eu vou abrir a câmera. E, gente, agora eu saí de tudo aqui que eu não vejo mais ninguém. Vê se você consegue, vê se meu vídeo vai abrir. Só um minutinho. Tá, peraí. Abriu, tá ótima, Aline, tá linda, plena. Mas eu acho que o lugar de fala é isso, é um lugar que a gente se sente segura, então... Ju, eu gostei muito de 2 pontos que você falou. Primeiro que foi quando você falou que trabalhou com a Rosiana, que você estava ali trabalhando com o seu inimigo. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso, porque me veio aí alguns momentos em que a gente se coloca na síndrome da impostora, e essa sua fala me chamou muita atenção. E outra coisa também que me chamou muita atenção é que eu sou uma mulher que eu tenho sérios problemas com o adjetivo princesa. E você falando que você estava ali com um pouco de ranço desse discurso, também me cutucou, me fez aí uma boa provocação. Então, eu queria te ouvir mais sobre essa sua experiência de trabalhar com a Rosiana e sobre essa questão aí do adjetivo princesa, que é uma coisa que eu, particularmente, tenho sérios problemas. Eu não sou mãe, mas acho que se eu tivesse filho, alguém chamasse minha filha de princesa, acho que ia me dar arrepios. Então, mas olha, mas é isso aí, é esse o negócio, porque eu também tinha um ranço inverso, né? E aí a ideia era, vamos falar de princesa. Quando que a gente vai falar de princesa? Quando elas forem as princesas de Maquiavel, que é a princesa que é empoderada, que é a rainha, praticamente, você está entendendo? Que é a que tem autonomia, que é a que vai determinar o seu próprio caminho. Não é a princesa Disney. Você entendeu? Foi essa a sacada aí do Princesas de Maquiavel, você entendeu? Falar assim, entendi. Gente, é princesa, mas é para falar que é princesa com poder para nós. Não é o príncipe, porque para Maquiavel, eu não sei se você conhece o conceito do príncipe. Príncipe é o governante. Então, príncipe para Maquiavel é o governante.
É isso, o príncipe não é que é simplesmente um príncipe, é que Maquiavel está falando tratando da reunificação da Itália, é isso que ele está pensando, né? Quando ele escreve esse livro. Então, o príncipe é governante. Quando eu falo princesas de Maquiavel, são as governantes de Maquiavel, digamos assim, as governantes, aquelas que governam, você entendeu? Era exatamente para fazer essa brincadeira, tanto é que está na primeira página do livro, quando eu começo a escrever, para suscitar isso mesmo, você entendeu? Entendi. Ô, Ju, como é que é? Fico aí com o dever de casa de ler o livro, e a Bia fez ótimas ponderações a respeito do livro. Então, você vai curtir. Você pode ter certeza, porque tem uma parte que eu até estou dizendo o seguinte: pensar em princesas hoje, eu não sei em que página que está, mas é uma parte que as pessoas geralmente assim me perguntam, né? Eu falo, falar em princesas hoje, neste modelo fantasioso, é um assinte. É um assinte, que aí entra a parte, está bem, acho que no parágrafo que a Bia comentou. Por que é um assinte? Porque os príncipes, o príncipe homem, né, quando a gente idealiza o homem, ele não é o príncipe que salva, de fato. Ele não é o príncipe que passa no cavalo branco. Ele é o príncipe que mata. A maior parte dos assassinatos de mulheres, feminicídios, ocorrem pelos maridos e namorados ou ex da vítima, a maior parte. Então não tem príncipe aí, você está entendendo? Não tem, não tem. É esse negócio. Hã? Falei que não tem nunca. Você coloca... Não tem, não tem. Sobre a princesa como oposição ao que significa ser mulher de verdade, a questão toda baseia-se em contos sobre personagens femininas, as mocinhas, que dependem de um príncipe para serem salvas e felizes. A questão é que num país como o Brasil, onde milhares de lares são chefiados por mulheres, e com muitas mães solteiras, o estereótipo da princesa ser salva chega a ser mais que uma ilusão, um assinte. E aí você fala... que no Brasil os príncipes eles não salvam, eles matam, e é fato, as mulheres, eu tenho uma tatuagem, tá, gente, de uma frase na minha canela, que fala assim: eu sou heroína da minha própria história, não preciso ser salva. E é isso, né? É isso, é isso. Tá vendo? Eu já tenho uma tatuagem de princesa de Maquiavel, hein? Ó, porque na verdade tá vendo? Eu nem sabia que era. Convenci, por enquanto? Convenceu, Ju, foi ótima a explicação, adorei. Então tá bom. Então, mas você tem. Então, vai ler, ó. Você vai curtir. Você vai ver que não tem nada de princesinha, tá? É outra história. Muito bem. Aí, o que você perguntou também da Rosiana, né? Se era síndrome de impostora que eu estava sentindo. Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque eu era muito jovem, eu acho. Assim, eu não tinha experiência de tão intensa de uma campanha. E tudo que eu tinha de referência sobre o clã Sarney era muito negativo. E essa referência ela é construída no ambiente, meu Deus do céu, no ambiente universitário. Tem muitas coisas que são muito típicas do ambiente universitário que elas fazem com que a gente fique com uma visão de mundo que nem sempre se coaduna com a experiência prática. Né? Eu, assim, lógico, a Bia leu aqui o currículo, eu estou investindo no doutorado, eu estou toda hora fazendo especialização, disso, daquilo. Assim, eu não sei mais o que inventar, mas eu tenho, porque eu respeito o conhecimento e o ambiente de ensino e o estudo, e aprecio, mas eu tenho total consciência de que
a realidade não se coaduna com muita coisa que é colocada nos nossos ideais ali. Então, acho que foi isso. Foi um choque essa coisa da Rosiana, porque para mim era tudo errado, que era clã Sarney, eu nunca devia deixar ninguém jamais se manter na política. E aí o que eu falei, só que isso quando aí eu tinha opção. Aí isso é um aspecto que eu acho que foi meu mesmo, mais pessoal, né? Vou ficar sofrendo, vou embora, ou eu fico aqui e entro na linha e faço um trabalho decente, se eu quiser ser reconhecida e respeitada, né? Ou eu vou embora. O que você vai fazer, Juliana? Vou ficar. Então, uma vez que eu estou lá, eu quero ser a melhor pessoa, a melhor profissional para fazer aquilo. É isso. Foi simples assim. Vestir a camisa completamente. Não vestir a camisa. Assim, mas me deu um... Foi como se tivesse tirado a minha inocência. Aí, mas depois da primeira também, daí já só precisava da primeira, sabe assim? O cruzar essa... Muito conteúdo, muito aprendizado. Foi ótimo a live, achei super rico o conteúdo. Fico feliz. Que bom, que bom. Fabi também falou aqui no chat que amou a live, formar e fortalecer a base feminina dos partidos é o caminho para aumentar a representatividade, é isso mesmo. Paty também, adorei, fui fortemente provocada a ler o livro. Ju, aonde que encontra o livro? Aproveita, fala pra gente. Olha, o livro vocês encontram na internet, tem livrarias também, mas eu acho sempre mais fácil pedir pela internet, né, gente? Eu acho. Pelo site da Matrix, da própria editora, ou Amazon. Pelo site da Matrix é bom, porque até... Aí, ó, eu vou fazer como é que fala? Uma propaganda dupla aí. Aí vai que vocês gostam, aí vocês falam assim, também penso em dar de presente para alguém, de repente, não sei o quê. A Matrix tem um negócio... Acabou! Oi? A Lili acabou de colocar isso no chat. Ela escreveu isso? Então, ótima dica de presente. Porque a Matrix, eu sei que ela, quando compra mais de um volume, um determinado valor lá, que não é muito alto, não, eles entregam, não paga o Sedex, algum negócio assim. Então, eu acho legal também, né? Muito bom. Eu sei que é mais barato do que a Amazon. Entenderam? Se for comprar só pela... Mas é tudo o mesmo preço. É que a Amazon paga, acho que entrega, e pela Matrix tem um negócio que não paga. É isso. Muito bom. Ju, queria te agradecer, então, a esse conteúdo que a gente bateu um papo, conversou. Eu acho que enfim, daria para a gente ficar muito tempo aqui extraindo de você a sua experiência, sua vivência, falando sobre o livro. Ele realmente é muito legal, ele abre, né, a mente em alguns aspectos, a gente começa a entender mais e mais e mais toda essa correlação que a gente vive, todo esse papel de responsabilidade que a gente tem também nas nossas posições como mulher na sociedade, como profissional, como amiga. Então, eu queria te agradecer, obrigada por você doar esse seu tempo para conversar com a gente sobre aqui no Mulheres Helgov. Vai ficar gravado, mas esse é um conteúdo de lugar de fala fechado, só as mulheres associadas vão ter acesso. Como a gente diz, é o nosso lugar de fala, é um espaço que a gente tem que se sentir segura para falar o que a gente quiser, né? Então, obrigada mais uma vez, obrigada também às meninas aqui presentes. Queria deixar um beijo, Ju, obrigada, viu? Espero que você tenha gostado. Olha, eu gostei demais. Eu aqui agradeço o convite e agradeço muito vocês também por estarem aqui escutando, pelas perguntas, tudo. Agradeço demais. Essa é a rede. Essa já é a resposta, entendeu? É que a gente está aqui no microcosmo. A gente tem que reproduzir isso em ondas.
né? Exatamente. Estamos juntas. Tá bom, meninas? Ó, Obrigada. Boa noite, Beijo, tá? obrigada. Boa noite, meninas. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, meninas.